esse bordão aqui, porque depois eu vou explicar por quê. Amém, pastor Ivanete? Chega aqui, por favor. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 23. Acho que eu vou deixar ela aqui para pregar junto comigo hoje. Segundo livro do profeta Samuel. Está entre o livro de Reis, Crônicas, logo depois de Deuteronômio, Ruth, mais um pouquinho nesse meio está o livro de 1 Samuel, e nós estaremos lendo 2 Samuel, capítulo 23, já está aqui para você que não tem a sua Bíblia, que o Senhor te deu a oportunidade de tê-la, amém? Se você ainda não tem a sua Bíblia, que você tenha, busque ter a sua Bíblia, amém? Não tenha somente no seu celular, mas, que isso... Onde que... Aplaude mais alto, irmãos. Dani, nem Salomão em toda a sua glória. Luiz, sem palavras. Obreiro Luiz, obreiro de valor. Amém? Nós só temos obreiros aqui de valor, irmãos. Obreiros com características. Amém? Com chamado. Amém? Que Deus abençoe a vida do Luiz, do obreiro Luiz e de todos os obreiros aqui. 2 Samuel, eu fiquei até um pouco meio... Eu já tenho hora que eu sou meio vergonhoso, gente, meio tímido. Capítulo 23, a partir do verso de número 20. Uma palavra que talvez nós já pregamos aqui a partir do verso 8 dessa palavra, mas hoje nós vamos pregar a partir do verso de número 20, que fala sobre um grande guerreiro, um grande homem de Deus. Todos pegaram? Amém, irmãos? Lê aqui no Data Show com os irmãos. A minha Bíblia tem uma tradução em uma parte aí um pouco diferente, mas eu vou se eu acrescentar um pouquinho, nada que fuja do contexto não, tá, irmãos? Diz assim, e também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Cabzeel, grande em obras, este feriu 2 fortes heróis de Moabe. A minha Bíblia diz assim, heróis de Moabe com uma força de um leão, ou com uma força de leões. Este feriu os 2 fortes heróis de Moabe com a força de um leão. E desceu a ele e feriu um leão no meio de uma cova no tempo da neve. Também este feriu um egípcio, homem de respeito, e na mão do egípcio havia uma lança, porém ele desceu a ele com um cajado e arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a sua própria lança. Amém, irmãos? Agora você vai pegar a sua Bíblia. Paz do Senhor para a igreja, amém? Levante sua Bíblia, nós vamos levantar nossas Bíblias e vamos estar declarando. Essa é a minha Bíblia. Esta é a minha Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. E hoje, através do texto lido, eu creio que o meu Deus já falou
poderosamente ao meu coração. Amém. Você pode aplaudir mais forte ao Senhor, amém, irmãos? Aplaudir a palavra do Senhor. A palavra que nós sempre falamos que por si própria, ela já é poderosa para encher o nosso coração de fé, de esperança, de convicção daquilo que cremos, amém, irmãos? Essa palavra que ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa para transformar, para restaurar, para libertar, para salvar, amém, irmãos? Para nos perdoar, amém, irmãos? Para trazer perdão para o nosso coração nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Por que, irmãos, que eu pedi a pastora Ivonete para vir aqui fazer essa declaração aqui, irmãos? Eu confesso que eu vou levar isso comigo, por onde eu andar eu vou levar isso comigo, irmãos. Porque todos os dias nós somos desafiados a viver o que a palavra diz, a ter o que a palavra diz que eu posso ter. Todos os dias nós somos desafiados. Quem aqui não vive desafios todos os dias? Eu vivi um desafio hoje, irmãos. A minha esposa é testemunha disso. Eu levantei mal hoje. Mal. E no decorrer do dia foi uma guerra espiritual muito grande. E Deus já havia me dado essa palavra. E eu meditando nessa palavra hoje à tarde. E Deus falava comigo assim, olha, eu sou o Deus que te condiciono. Eu sou o teu Deus. Eu te condiciono a matar leões. E eu estava como que enfrentando leões, irmãos. Leões interiores. Que muitas das vezes nós temos, carregamos na nossa vida, que nós precisamos matá-los. Que nós precisamos destruí-los. Situações que nenhum de nós estamos isentos. Todos nós, ao longo da nossa caminhada, irmãos, nós vamos enfrentar situações que vão nos provar, que vai provar a nossa força, que vai provar as nossas reações, como nós iremos reagir. A princípio, muitas das vezes, nós vamos nos abater, nós vamos nos angustiar, nós vamos chorar, nós vamos querer nos cobrir com cinzas, nós vamos querer correr desesperadamente. Mas quando nós conseguimos olhar para Cristo e buscar em Cristo a força que vem do alto para a nossa vida, irmãos, não tem demônio que ruja como leão. Não tem nada que possa ser maior do que a força do Senhor que habita em nós. Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, irmãos. O texto dessa palavra dessa ministração, viva o extraordinário. Todos os dias nós somos desafiados a viver o extraordinário. Só para você entender. O extraordinário, significado que não se adequa aos costumes naturais, gerais ou ordinários. Isto é, aquilo que foge de uma ordem natural, geral, né? Nós vivemos num mundo onde as coisas têm uma ordem natural. No aspecto geral. Amém, irmãos? A igreja ainda está aqui na terra. A igreja ainda não está no céu. Você está ouvindo? Você está prestando atenção? A igreja ainda está na terra. Enquanto a gente viver na terra, irmãos, nós vamos ter que estar dispostos a travar batalhas, a guerrear contra os inimigos que também habitam nesse mundo natural. Nessa terra
que aos olhos do homem muitos não conseguem enxergar. Mas existe uma legiões de demônios que atuam sobre essa terra, guerreando contra as hostes espirituais de Cristo. Então, o extraordinário, viver o extraordinário, é você não se adequar ao costume. Nós não podemos, né? Nós vivemos, estamos aqui na terra, mas nós somos cidadãos do céu. Amém? A igreja ainda não foi, presta atenção, a igreja ainda não foi para o céu, a igreja está na terra, mas nós vivemos aqui como cidadãos do céu. Como cidadãos do céu. Nós estamos aqui brincando de servir a Cristo, de pregar a Cristo. Nós estamos aqui em defesa do Evangelho de Cristo. Esse homem que nós acabamos de ler, nós vamos conhecer um pouquinho da sua história. Ele não era somente um guerreiro valente de Davi, mas ele era um defensor de Cristo. Amém, irmãos? E você é mais ou menos, nós somos mais ou menos isso. Nós estamos aqui como defensores do Evangelho. Por isso que nós travamos batalhas. Nós somos desafiados todos os dias a sair desse mundo, a vencer esse mundo natural que nos direciona, tenta nos direcionar muitas das vezes para um caminho que não é o caminho que Deus preparou para nós. Então existe uma ordem natural das coisas, e elas acontecem em todo tempo, a todo instante. Ela não mede grau, ela não mede se você é rico, se você é pobre, se você tem uma posição dentro da sociedade ou não. Não mede, irmãos. O desafio, ele é para todos. Mas eu consigo louvar a Deus, irmãos, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem é o Deus que nós temos servido, irmãos. Deus, Ele marcou um encontro conosco aqui nessa noite. Ele não nos trouxe aqui por acaso. Nós estamos aqui não para participar apenas de um culto, mas para receber, e eu creio que você já pôde receber muito da parte de Deus, através dos louvores que foram cantados aqui, através da palavra que já foi lida, através desse bordão que você permitiu sair do seu coração, que você confessou com seus lábios, que você deseja ser o que realmente a Bíblia diz. Todos os dias, nós somos desafiados, irmãos, a viver o extraordinário. Mas para viver o extraordinário, é preciso viver o reino de Deus. Quando a gente louva aqui, mais uma vez, fala para mim o trecho aí, Rafael. Mais uma vez queremos ver. Tem um trechinho se é antes ou depois. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Fugiu aqui. É mais ou menos isso. Eu estava louvando e Deus estava colocando isso no meu coração, mas vai, pode ir. A igreja pode louvar, acompanha. Aleluia. O extraordinário, ele vai acontecendo. Quando o Espírito Santo ele é derramado, o extraordinário ele vai se manifestando.
Aleluia, aleluia, aleluia. Deixe o Espírito ser derramado sobre o seu coração nessa noite. Deixe o Espírito Santo ser derramado sobre o seu coração nessa noite. O sobrenatural, o extraordinário, ele acontece quando o Espírito Santo ele é derramado nos nossos corações. Aleluia, aleluia. A história que nós iremos compartilhar nessa noite, irmãos, fala de um homem chamado Benaia. Benaia, ele faz parte de um dos grandes valentes de Davi. Nós já pregamos aqui em uma outra oportunidade falando sobre 3 valentes de Davi, que se chamavam Josebe Bassebede, Eleazar e Samar. Não sei quantos se lembram aqui, Josebe Bassebede, ou Josebe para muitos. Esses 3 homens foram guardiãos de Davi, homens que faziam parte de 37 homens que eram considerados valentes de Davi. E esses homens, eles foram colocados para servir na defesa do rei Davi. E Josebe, ele foi um que matou 800 homens, soldados inimigos. Era um guerreiro muito valente e muito bem preparado. Sozinho ele matou 800 homens valentes de Davi. Eleazar foi um outro valente de Davi, que feriu outros 300, que feriu, já estou pulando para uma outra passagem, que feriu um exército inteiro com a sua espada, a ponto da espada ficar grudada nas suas mãos. Quando ele terminou de destruir todo aquele exército inimigo, a espada ela não conseguia mais sair das suas mãos, porque ele não conseguia abrir mais as mãos, porque foram tantos homens que Eleazar feriu com aquela espada. E Samar foi um que, quando os filisteus eles vieram para destruir um campo de lentilha que ele havia preparado num tempo de fome, de escassez, Samar ele se colocou no meio desse campo sozinho, irmãos. Israel todo se afastou, todo o exército correu, e Samar ficou sozinho para defender aquele campo de lentilha, que era o alimento que ia sustentar, que ia mantê-los vivos por um período de fome. E diz a palavra que Samar, ele conseguiu realizar um grande livramento, a ponto daqueles homens não conseguirem entrar naquele campo de lentilha. Não sei como, não tem explicação, irmãos, porque tem coisas na Bíblia que não se explica. O que eu sei é que Deus dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Amém, irmãos? Para guerrear as nossas guerras. Se Ele faz isso hoje, imagine nos tempos antigos. Porque o nosso Deus, Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele continua guerreando as mesmas guerras. Só que hoje, irmãos, a gente não tem um exército inimigo visível, com armaduras, com lanças. Os nossos inimigos hoje, eles vivem numa esfera espiritual, num âmbito espiritual, que muitas das vezes nós não vemos. Onde a Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Então, irmãos, hoje nós travamos, talvez você não perceba isso. E quando nós não percebemos isso, irmão, nós perdemos força. Quando nós não percebemos que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra espíritos malignos que atuam sobre as regiões celestiais,
que atuam muitas das vezes contra a nossa casa, contra a nossa família, contra a igreja do Senhor. É preciso que nós tenhamos percepção, irmãos, dos ataques do inimigo, das formas como ele entra para contra-atacar, para destruir a nossa vida. A Bíblia fala que ele ruge como leão, procurando a quem ele possa tragar. Mas a Bíblia fala que o verdadeiro leão é o leão da tribo de Judá, irmãos. Eu paro para pensar aqui em Benaia, irmãos. Benaia tinha o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus nos faz mover o extraordinário, o sobrenatural. Eu quero falar para o Ministério de Louvor aqui. Viva o extraordinário de Deus. Eu não ouvi ninguém do Ministério de Louvor dar glória a Deus. Ministério de Louvor, viva o extraordinário de Deus. Eu quero falar para o grupo. Mulheres com propósito. Viva o extraordinário de Deus. Eu quero falar para os varões dessa igreja. Viva o extraordinário de Deus. Eu quero falar para os jovens dessa igreja. Viva o extraordinário de Deus. A gente vive muito natural. A gente vive muito nesse mundo natural, irmãos. E nós temos recebido um chamado de Deus para viver no mundo sobrenatural. É meio louco isso, irmãos. Mas eu preciso ser esse louco. É meio doido. Mas eu preciso ser. Quando eu olho para a palavra de Deus, irmãos, eu me pergunto como. Não é que eu possa. Não é que Benaia, Josebe, Eleazar, Samar, Moisés, Josué, Calebe, Gideão, Sansão, não é como eu, não é como nós podemos. É como Deus pode na nossa vida, é como Deus quer nas nossas vidas. É como a palavra de Deus diz que é e deve ser, irmãos. Se a palavra de Deus diz que é, tem que ser. Por que que não é, irmãos? Por que que não acontece? A Bíblia fala que se eu crer, eu vou fazer obras ainda maiores. Deus falou isso para os discípulos. Ó, se vocês crerem, estavam vendo Jesus realizar vários milagres. E Jesus chega para eles, ó, se vocês creem, está vendo aí? Isso aí tudo que está acontecendo? Eu vou subir, daqui a pouquinho eu vou subir para o Pai. Mas se vocês crerem, vocês farão obras ainda maiores. É meio louco isso, irmãos. É meio sobrenatural, ou completamente sobrenatural, extraordinário. A igreja de Cristo precisa viver, manifestar o extraordinário. Eu preciso manifestar o extraordinário, o sobrenatural por onde eu passo. Você que estuda, que faz faculdade, você precisa manifestar o extraordinário. Você, não que você mereça, não. É tudo por graça, irmãos. Porque Jesus me fez e te fez merecedor, merecedora. Por onde você passar dentro da sua casa, não porque você é melhor do que ninguém. É porque você tem um Deus que habita em você, nós temos um Deus que habita em nós, que nos liberta a cada manhã, que nos condiciona, que sustenta a nossa fé, que mantém viva a nossa fé, a nossa esperança, que nos levanta quando caímos, que nos renova quando nós estamos fracos, sem forças, debilitados, cansados.
Ele quem faz todas as coisas. Quantos aqui, às vezes, são um dentro da sua casa? Ou talvez a coluna dentro da sua casa manifesta o sobrenatural lá, meu irmão. Manifesta o sobrenatural, o extraordinário. Eu quero entrar na mensagem, irmãos. Mas eu olho para a Bíblia, irmãos. A Bíblia é um livro motivacional. Achei essa palavra, motivacional. Tinha fugido. A Bíblia, ela é motivacional. Amém, irmãos? Eu não prego triunfalismo. Bem que eu podia. Né, irmãos? Não porque eu sou triunfalista. Porque eu tenho um Deus que diz que eu sou mais que vencedor. Eu tenho um Deus que diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu tenho um Deus que tem uma promessa, que diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se Ele é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem o seu próprio filho poupou, antes o entregou por cada um de nós. Diz a palavra que Ele não nos daria graciosamente todas as coisas? A Bíblia, ela é motivacional, irmãos. E ela traz motivação para a gente. Se a gente não fazer dela o nosso alimento dia após dia, nós corremos o risco de nos desnutrir espiritualmente, morrermos espiritualmente. A igreja, ela precisa permanecer viva. A igreja precisa manifestar o extraordinário, o sobrenatural de Deus. Mas para fazer isso, irmãos, ela precisa da palavra. Essa palavra que é luz, que vai iluminar o meu caminho, que vai trazer brilho, que vai resplandecer sobre a minha vida, sobre aqueles que estão ao meu redor, ao meu derredor. Essa palavra é luz para os meus caminhos. Ela tem o poder de conserto. Ela tem o poder de liberar perdão. Ela tem o poder de restaurar todas as coisas em nós que precisam ser restauradas. Ela tira o homem das profundezas do abismo e coloca em uma condição de honra, de dupla honra. Essa é a palavra de Deus, irmãos. Mas isso não se manifesta de qualquer forma na nossa vida. A Bíblia, ela se manifesta quando eu me prostro diante dela, quando eu me curvo, quando eu me submeto a ela. Quando eu procuro viver, amém? Quando eu me esforço para reproduzir, irmãos. Eu não posso ser participante de uma reunião dessa, irmãos, e sair daqui vazio, ou somente com aquilo que eu entrei. Eu tenho recebido muito de Deus. Muito mesmo, irmãos. E eu não posso deixar de reproduzir aquilo que eu tenho recebido de Deus para as pessoas que estão próximas a mim. Uma coisa que mais eu preciso reproduzir para você é o amor incondicional. Isso é forte para mim, irmãos. Reproduzir o amor incondicional. Nós temos recebido muito de Deus aqui, na escola bíblica dominical. E eu quero mais uma vez aqui parar um instante para dizer para você: venha, vença o teu cansaço,
Para quem trabalha, irmãos, tem o seu compromisso. Mas se você pode, vença as circunstâncias contrárias e venha para a escola bíblica dominical. Nós temos aprendido muito aqui sobre perdão, sobre família. Irmãos, quanta riqueza de informação, de palavras que são reproduzidas para nós diante de uma pessoa que buscou, recebeu e reproduziu para nós do céu, do reino dos céus, para edificar a nossa vida, irmãos, para manter viva a nossa fé, a nossa esperança, de que nós podemos vencer todas as circunstâncias, todos os momentos difíceis, todos os desertos, todos os ventos contrários. Como que eu vou vencer, irmão, se eu não busco, se eu não recebo? Se eu não quebranto meu coração, e como Deus tem quebrantado os nossos corações. Na escola bíblica dominical, quanta sinceridade que nós vemos aqui, às vezes de testemunhos, de experiências. E eu vejo Deus trabalhando na vida da igreja, Deus agindo, Deus preparando, Deus condicionando, dando condição para você saber como lidar, irmãos, nos momentos de conflitos, de guerras, de situações que você enfrenta, às vezes no casamento, na família, no relacionamento do seu dia a dia com o seu próximo. Quanta riqueza, irmãos, de informação a Bíblia tem para a gente, irmãos, para que a gente possa viver o melhor de Deus. Mas você pode dizer, mas pastor, a Bíblia fala que a gente vai ter aflições. Claro que vai ter, irmãos, a igreja está na terra. A terra que nós vivemos é uma terra de aflições. E nós ainda não temos um corpo 100% espiritual. Mas nós precisamos vencer a cada dia, matar um leão, um urso, ou quantos leões, quantos ursos surgirem, nós precisamos matá-los para viver o melhor de Deus. E Deus nos condiciona, Deus, Ele é conosco, irmãos. A Bíblia fala de um homem chamado Benaia. A história desse homem, irmãos, é linda, é extraordinária. Benaia, ele foi um homem que, mais à frente, se você ler um pouquinho mais a história, você vai ver que ele foi colocado acima até mesmo dos 3 valentes de Davi. Ele fazia parte desse grupo dos valentes de Davi, mas ele foi colocado como comandante da guarda que protegia o rei Davi. Mas Benaia, antes de chegar a essa função, a esse nível, ele nos revela algo muito profundo para a nossa vida. A história de Benaia diz que ele feriu 2 homens e matou, que eram soldados inimigos, que tinham a força de um leão. A Bíblia fala que somente 3 pessoas na Bíblia que mataram leões. Eu não me lembro muito bem a história, sei que Davi, não sei se foi Sansão, né? E esse personagem que talvez muitos aqui não conheciam. Já me identifiquei com Benaia. Amém? Amém, irmãos? Se identifique com essas pessoas. Porque eles não mataram guerreiros inimigos com a sua própria força. Ninguém jamais conseguiria vencer 2 homens que eram soldados de frente de um exército inimigo, que tinham a força de um leão. Ninguém na sua força natural conseguiria. E diz que Benaia matou esses 2 soldados, guerreiros inimigos.
E logo em seguida, Benaia, ele desceu e feriu um leão no meio de uma cova em tempo de neve. Para quem venceu 2 homens com uma força de leão, vencer um leão já fica bem mais difícil, irmãos. Você encarar um leão num deserto ou numa selva, já fica difícil. Imagine dentro de uma cova num dia de neve. E quando eu paro para meditar um pouquinho nessa parte, Benaia, ele tinha uma estratégia de guerra. E sabe o porquê que Benaia, ele saía naquele tempo de neve para procurar leões, matar leões no dia de neve? Porque os leões nos dias de neve, eles entravam para dentro, tipo que de caverna, de covas, de buracos, e ficavam naqueles buracos aguardando as suas presas. Eles sentiam o cheiro das presas de longe. E quando o exército de Israel tinha que sair para as batalhas, eles não poderiam ter risco nenhum de serem atacados por leões. E Benaia saía antes, ele colocou no seu coração de sair antes para caçar leões, para matar leões. Para que quando o exército de Israel saísse, a direção em que ele saísse, eles não fossem atacados pelos leões. E diz a palavra que Benaia, ele nesse tempo, ele sai e mata um leão no tempo de neve. Eu imagino como deve ter sido difícil, irmãos, para aquele homem, naquele frio, dentro de uma cova, você pular dentro de uma cova e matar um leão. Você pode olhar talvez para a luta que você está enfrentando hoje, para a adversidade que você está enfrentando hoje. Eu creio que não tem ninguém aqui enfrentando algum tipo de dificuldade, de adversidade. Não tem ninguém aqui que tem problema dentro da sua casa, na sua família, talvez no seu trabalho. Não tem ninguém aqui que almeje viver o extraordinário. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu sei que hoje eu tive que travar batalhas para estar aqui hoje, irmãos. Pelo menos 2 leões eu tive que derrubar para estar aqui hoje. Leões interiores que se levantam contra a nossa vida para tentar nos sufocar, para tentar nos paralisar, para tentar destruir. Que aparecem do nada, como que se saltasse de uma cova, no caminho que você está passando. Não importa quantos leões irão se levantar. Importa que você continue servindo ao leão da tribo de Judá. Importa que você esteja acreditando sempre de que Deus é contigo, de que Deus é por você, Deus é por nós. De que Ele tem um controle de tudo. Benaia sai e mata aquele leão, e mais à frente, também este feriu a um egípcio, homem de respeito, e na mão do egípcio havia uma lança, porém ele desceu a ele com um cajado, arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Não foi um egípcio qualquer, irmãos. Foi um egípcio de uma estatura de quase 3 metros. Diz a palavra que Benaia, com um cajado, ele vence aquele egípcio, toma a espada da mão daquele egípcio e mata
aqueles soldados inimigos. Quando eu olho para os feitos de Benaia, eu me encorajo, irmãos. Quando eu paro para pensar nos heróis que existem na Bíblia, eu me encorajo. Cada momento que eu medito em uma passagem que conta a história de um grande herói da Bíblia, cada momento que eu medito na palavra de Deus e que eu sou exortado pela palavra de Deus, eu sou motivado. Cada momento que a palavra de Deus ela me disciplina, ela produz vida e me motiva a prosseguir. Porque não é que nós somos pastores, que a palavra de Deus não nos exorta, que não nos corrige, porque às vezes a gente quer descanso, a gente quer comodismo, a gente quer que tudo sempre vá bem, e tudo está sempre indo bem. Amém, irmãos? Você pode dizer um amém? Amém. Tudo sempre está indo bem. O mal que eu enfrento hoje é para manifestar o bem, o extraordinário de Deus na minha vida. Eu preciso entender isso. De que o mal que eu enfrento, as adversidades, as escassez, o desemprego, os conflitos que eu travo hoje, é para manifestar o bem de Deus. Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam ou contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E que são chamados por Ele. Nós fomos chamados por Cristo, irmãos. E quando Deus nos chama, é Ele que vai nos levar além, é Ele que vai nos condicionar. E é Ele que vai colocar a espada que nós precisamos guerrear contra o inimigo. Não é na nossa força, no nosso braço que nós vamos vencer. Eu louvo a Deus, irmãos, pela medicina. Por Deus dar sabedoria para os médicos. Eu louvo a Deus, irmão, porque tem coisas que a gente vê que é Deus, irmão. Você abrir o corpo do ser humano, às vezes de cima a baixo, o camarada depois fechar e o camarada continuar vivendo. Eu louvo a Deus porque é Deus que dá essa ciência para o homem. Mas eu louvo mais ainda a Deus, irmãos, quando Deus manifesta o extraordinário, o sobrenatural e cura alguém de um câncer, né, Maria Alice? Tantas outras pessoas de processo de enfermidade. Eu louvo a Deus quando Deus manifesta o seu poder e te cura de uma dor de cabeça, de uma febre, de uma enxaqueca. Eu louvo a Deus, irmãos, porque às vezes a gente não precisa nem de um analgésico. Porque o Espírito Santo ele vem e traz o bálsamo dele sobre a nossa vida. Então esse é o Deus que nós servimos, que nós precisamos crer, irmãos, que tem esse poder. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados por Ele. Deus não permite o mal. Não autoriza o mal que muitas das vezes se levanta contra a nossa vida. Sem que primeiro, irmãos, Ele nos revista de força. Sem que primeiro Ele nos unge. Para que nós possamos vencer. Existe uma unção sobre a nossa vida. Sobre a sua vida que precisa se manifestar em você como um vencedor, como uma vencedora. Eu prego sim, irmãos, mensagens, gosto de pregar, amo pregar mensagens motivacionais, sabe por quê? Porque a gente vive num tempo onde as pessoas não têm motivações, não têm perspectivas de dias melhores, e sabe lá eu ou não, se virão ainda dias melhores ou não, eu creio. Independente se vão ser dias maus, eu vou ter como dias melhores, porque vai ser a palavra se cumprindo.
Vai ser o extraordinário se cumprindo a palavra de Deus, irmãos. Se os tempos daqui para frente forem mais difíceis ainda, glorifique a Deus, se apegue a Deus, se firma com Ele, chore nos pés dEle, se derrame na presença dEle. Vive em Deus o melhor que Ele tem para a sua vida. Vivamos o melhor de Deus que Ele tem para a nossa vida. Independente das dores, das aflições, dos dias de guerra, dos dias contrários. Acho que Davi, ele estava lá e se sentia guardado. Ele não se preocupava com os seus soldados. Você acha que aqueles camaradas tinham vida tranquila? Eu quero vida tranquila, quem não quer, né, irmãos? Provérbios fala sobre isso, sobre esse direito nosso de ter uma vida tranquila, regalada. É direito nosso, irmãos. Mas no mundo, irmãos, nós vamos ser colocados à prova a todo instante. No mundo nós seremos colocados à prova a todo instante. Nós vivemos cercados de pessoas para tirar a nossa motivação. Cercado, irmãos. Na sua faculdade, no seu trabalho, no seu colégio, na sua casa, às vezes. Pessoas que vão tentar tirar a sua motivação. Mas eu quero que você seja motivado nessa noite. Eu quero que você acredite no que você é capaz. Nós somos capazes de construir uma nova história. Nós somos capazes de mudar a história dentro da nossa casa. Nós somos capazes de mudar a história dentro do nosso casamento. Nós somos capazes de mudar a história na vida dos nossos filhos. Nós somos capazes de mudar a história na vida da nossa igreja. Nós somos capazes de manifestar o extraordinário, o sobrenatural, irmãos. Não se ache incapaz, imerecedor. Não se ache. Acredite que há um Deus que quando Ele habita em nós, quando o Espírito de Deus Ele habita, Ele é derramado em nossos corações, nós somos revestidos de força para vencer. Não seja, ou não se, você não possa se abater diante de nenhum tipo de adversidade. Porque tudo é pela permissão de Deus. O Deus que permite a prova, Ele tem o poder de livrar da prova. O Deus que faz soprar o vento, Ele tem o poder de apaziguar o tempo. O Deus que permite a tempestade se levantar. Talvez você, mas Deus permite? Permite. Vá lá para as histórias bíblicas, Novo Testamento, você vai ver como que o vento soprava, como que o mar se agitava na vida dos discípulos. Por que Ele não vai permitir hoje na nossa vida? Mas na mesma medida que Ele permite, Ele entra para fazer o mar se acalmar. Ele entra para fazer o vento cessar. Isso é o extraordinário, irmãos. Porque há uma promessa de Deus. Ou há promessas de Deus para a nossa vida. Promessas que precisam se manifestar. Como que o extraordinário. Vou repetir de novo aqui para quem não pegou.
extraordinário que não se adequa aos costumes naturais, gerais ou ordinário. Que não se conforma com uma ordem de costumes. Só vive o extraordinário, o sobrenatural. Romanos 12, verso 1 e 2, diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Se põe de pé, por favor, em nome de Jesus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só é possível experimentar a boa, perfeita, agradável. Só é possível viver o extraordinário de Deus, não se conformando com o curso natural deste mundo, não se adequando ao curso natural deste século. Tem coisas que existem em nós, que habitam em nós, que precisam ser arrancadas. Eu tive que vencer a mim mesmo. Você precisa vencer a você mesmo. E isso muitas das vezes é todos os dias. Nós precisamos crucificar o nosso eu. Ministério de louvor. Você precisa matar a sua carne. Você precisa declarar: já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A igreja está na terra. Nós ainda estamos aqui na terra. Mas nós não podemos nos adequar, nos acomodar ao curso natural, geral, a uma ordem natural das coisas, que são contrárias à palavra de Deus, irmãos. Para eu saber o que é a favor, que contribui para o meu bem, e que é contra mim, para que eu possa vencer, eu preciso estar dentro da palavra. Eu preciso ter uma vida de entrega. Eu não sei se você já teve essa vida de entrega genuína para o Senhor, mas eu quero convidar você nessa noite a você ter essa entrega, a você tomar uma decisão nessa noite. Até aqui você não definia, não conseguia definir o curso natural, geral, a ordem natural. Você não conseguia definir na ordem natural. Você sabe como você chegou até aqui. Você sabe como tem sido o seu caminho. A Bíblia fala que os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos. Isso já começa a me levar para o extraordinário. Os teus caminhos são mais altos que os meus. Isso já começa a nos levar para o extraordinário, a enxergar por cima. Quando nós olhamos com um olhar natural, a gente só consegue ver o natural. Mas quando nós começamos a olhar para cima, a caminhar por cima, Abacuque fala sobre isso. Que Ele fará os nossos pés como os da corça, e nos fará andar em lugares altos.
lugares elevados, sair do curso natural desta vida, para chegar num nível mais elevado. É isso que Deus quer para nós. Que a gente atinja um nível mais elevado, não de superioridade, não, de autossuficiência, não, de autocapacidade, não, mas um nível mais elevado, onde as revelações de Deus, onde a visão de Deus ela vai ser revelada, onde o querer de Deus, o sobrenatural, o extraordinário de Deus, Ele vai se manifestar na nossa vida, no nosso coração, e vai destruir, vai desfazer tudo aquilo que é desse mundo natural, que nos atrapalha, que nos impede, que tentam nos paralisar. Feche seus olhos em nome de Jesus. Em Cristo. Feche seus olhos em nome de Jesus. Não mais eu. Talvez esse mundo que você está vivendo, que você tem enfrentado, natural, não tem permitido, não tem permitido você enxergar a grandeza do Deus que você já experimentou. Já estou crucificado com Cristo. Aleluia, aleluia. Agora vivo, não mais eu. Aleluia. Já estou crucificado. Aleluia, aleluia. Com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Vive em nós, Senhor, Tu vive em nós. Cristo vive em mim. Aleluia. Aleluia. Se Ele vive em você, você vai manifestar o extraordinário. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim. Aleluia. Aleluia. Cristo vive em mim. Obrigado, Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Cristo vive em mim. Tu és lindo, Senhor. As Tuas obras são perfeitas, Deus. Cristo vive em mim. Aleluia. Aleluia. Você foi chamado para viver o extraordinário. Você foi chamada para viver o extraordinário. A igreja do Senhor foi chamada para viver o extraordinário. O extraordinário sobrepõe. O extraordinário ele sobrepõe ao natural, ao curso natural das coisas. Acredite, acredite. Senhor, nós cremos, Senhor. Senhor, nós cremos no Deus que nós servimos. Nós cremos no Deus que é a nossa força, Senhor. Nós cremos no Deus que é o nosso escudo, que é a nossa fortaleza. Nós cremos no Deus que é o nosso provedor. Nós cremos no Deus que tem armas espirituais.
Nós temos um Deus, nós cremos em um Deus que nos dá sabedoria, que nos dá entendimento, Senhor, que não permite sermos conformados com este mundo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Porque é que a vida, Senhor, que a vida, ó Deus, que a partir de hoje irão manifestar o extraordinário, o sobrenatural, Senhor, dentro da sua casa, no seu casamento, Senhor, nos seus relacionamentos dentro da sua casa, que irão falar a língua dos anjos, Senhor. As guerras irão cessar. Ou ainda, Pai, ou ainda que elas se levantarem, Senhor, o Senhor manifestará espírito de sabedoria, para que toda tempestade possa ser apaziguada. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos profetizar sobre a Tua igreja nessa noite. Sobre a Tua igreja, Pai, nessa noite. Para que ela possa viver, Senhor. Para que ela possa se sobrepor, Senhor. Sobre este mundo, Senhor. Ou para que ela possa fazer com que foi ministrado o Senhor no cântico aqui nessa noite. Fazer com que os Teus céus possam se manifestar sobre ela, Pai. Que o Teu céu possa descer sobre a Tua igreja, Senhor. Que o céu possa descer sobre a Tua igreja, Pai. Porque o céu, ele é extraordinário, Senhor. O céu, ele manifesta o Teu extraordinário, Senhor. Nós almejamos o céu, Senhor. Nós almejamos as manifestações do céu, Senhor. Nós necessitamos das manifestações do céu, Senhor, porque elas são extraordinárias, Senhor. Prepara todas as coisas, Senhor, para o Teu povo. Prepara todas as coisas. Continua sendo Deus de maravilhas. Continua sendo Deus de milagres, Senhor, no meio do Teu povo, Senhor. Continua manifestando o Teu sobrenatural, libertando, restaurando, libertando os cativos, salvando os oprimidos, Senhor. Continua, Senhor, agindo poderosamente, Senhor, pois esta igreja é Tua, este povo é Teu. Há um povo eleito, Senhor. Há um povo escolhido, Senhor. Manifesta, Pai, o Teu extraordinário. Se não chegarmos aos céus, que o Senhor desça com os Teus céus sobre a nossa vida, sobre a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus. Aplauda mais forte ao Senhor, amém, igreja? Podeis tomar assento. Podeis assentar. Deus abençoe pastor Antônio. E eu quero testemunhar algo. Pastor pregando, ele falou sobre a mensagem motivacional. E eu, sentada ali do lado da Sara, eu fechei meus olhos e o pastor começou a
a profetizar sobre a igreja, sobre as nossas vidas. Irmãos, o testemunho que eu quero dar, parece que o pastor